A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez nessa aula de escatologia sobre o estudo das últimas coisas. Esse livro aqui que vocês estão vendo. E é um privilégio estar com vocês aqui, meus alunos, pessoalmente, em São Paulo, capital, perto do metrô Arthur Alvim. E o meu bem-vindo para quem está na internet, assistindo essa aula do pastor Josiel. E hoje, meus irmãos, nós vamos aprender. Você que está presente aqui e você que está em casa, na internet, ouvindo esse estudo da Palavra de Deus. Semana passada eu falei sobre o arrebatamento da igreja, sobre o que é escatologia, mediante a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então, a Palavra de Deus é a nossa base de regra e fé. E nessa matéria nós vamos aprender muita coisa. Escatologia, doutrina das últimas coisas. Eu falei assunto muito interessante, muito bom. Semana passada eu falei sobre como foi o arrebatamento da igreja, como será o arrebatamento da igreja. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto de hoje. A ressurreição dos mortos, também mencionei que será, nossos corpos será ressuscitado em glória, juntamente com os que já partiram, vai ressuscitar. Eu pessoalmente creio no arrebatamento. Vocês creem? Diga amém? Amém. Tem denominação que eu respeito que não crê no arrebatamento. Eles creem que Jesus vai voltar no arrebatamento só depois da grande tribulação. Semana passada, Senhor pastor? Amém. Semana passada eu falei sobre as 3 escolas de interpretação: pós-tribulacionista, mid-tribulacionista e pré-tribulacionista. Para relembrar vocês, o que é o pós-tribulacionista? Ensina que a igreja passará pela grande tribulação e só no final Jesus volta. Essa é a escola pós-tribulacionista. Quais são as igrejas que creem nessa escola de interpretação? Presbiteriana e a batista, eles são pós-tribulacionistas. Nós pentecostais, principalmente das Assembleias de Deus, somos pré-tribulacionistas. Ou seja, nós cremos que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. A Assembleia de Deus crê na Bíblia que haverá arrebatamento da igreja. A igreja presbiteriana, ela acredita que não haverá arrebatamento, vai vir a ter a volta de Cristo. Como tem igreja batista que crê no arrebatamento e outras que não crê, então tem batista que são pré e outros mid-tribulacionista e outros pós. A igreja mais dividida sobre a grande tribulação é a batista. Tem uns que creem que Jesus vai voltar antes, tem um que é no meio, e tem uns que acreditam que é só no final da grande tribulação. Mas todas as igrejas pentecostais têm a linha do pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista ensina que a igreja não passará pela grande tribulação, baseado lá no Apocalipse. Como guardaste a minha palavra, eu te guardarei na hora da tentação de que há de vir sobre todo mundo. E Paulo também cita, porque Deus não nos predestinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Então, todas as Assembleias de Deus creem no arrebatamento da igreja e
pré-tribulacionista, que é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. E os midi-tribulacionistas creem que a igreja vai ser arrebatada só no meio da grande tribulação, e os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja será arrebatada só no final da grande tribulação. Nós ressuscitaremos em glória, e quem não é crente não é ressuscitado no arrebatamento. No arrebatamento da igreja só vai ressuscitar desde Caim até os últimos crentes de hoje. Caim não, Abel, porque Abel faz parte do arrebatamento da igreja. Caim faz parte da ressurreição dos mortos no juízo final. Haverá duas ressurreições, e a Bíblia fala: bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é para a salvação, a segunda ressurreição é para juízo, o juízo final, que muitos crentes confundem tribunal de Cristo com juízo final. O que é o tribunal de Cristo? Eu estava aqui na escola dominical, foi muito boa, e nós aprendemos um pouquinho sobre o tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? Após o arrebatamento da igreja, nós nos encontraremos no céu para o tribunal de Cristo. E o que é o tribunal? Recompensa das obras dos salvos. Você vai receber a tua recompensa. E na escola dominical, pastor, eu até falei que todos nós ensinamos de uma maneira errada, porque a Bíblia tem 3 tipos de linguagem. Eu falei na semana passada. A Bíblia tem linguagem literal, simbólica e figurada. Vamos lá, diga comigo: literal, simbólico e figurado. Literal é real. Por exemplo, esse copo aqui que vocês estão vendo é uma visão ou é real? Então é literal. Jesus morreu na cruz, foi real, foi símbolo ou foi real? Então visão é interpretação literal. Simbólico: João vê um bicho com 7 cabeças, não existe, é símbolo. E figurativo: Adão é uma figura de Cristo. Então a Bíblia tem as 3 linguagens: literal, simbólico e figurado. 80% da Bíblia é literal, só 20% é simbólico. Já no livro de Apocalipse inverte essa situação. 80% do Apocalipse é símbolo, só 20% é literal. Então, como a Bíblia tem passagens literal e simbólica e figurativa, as coroas que nós receberemos do céu não são linguagem literal. Foi isso que eu falei na escola dominical. Teve até uma pessoa que falou: mas como? Porque na Bíblia tem coroa. Tem, mas a Bíblia tem as 3 linguagens. Você tem que entender, cada texto tem o seu contexto. Texto fora de contexto vira pretexto. Então não é eu acho. Um grande erro de muitos crentes é quando lê aqui, ó, eu acho. Quando eu vejo um crente dizendo assim, eu acho, eu já fico longe. Por quê? Pedro responde: porque nenhuma profecia é de particular interpretação. Então o achismo não é de Deus. Eu acho que é isso. Eu acho. Você não acha nada. É a Bíblia que tem que falar. Ouça a Bíblia falar. Eu não acho nada da Bíblia. Ela que diz quem ela é. Então é errado dizer: eu acho que o batismo com o Espírito Santo não existe. Eu acho que os dons não existem. Eu acho. Você acha, mas a Bíblia não diz isso. Eu fico com a Bíblia. Amém? Então, nas coroas que nós vamos receber no céu, que são 5, não são coroas literais, são simbólicas.
Sabe por quê? E eu vou concluir com o pensamento de vocês. No reino da Inglaterra, só tem um rei. Em todos os reinos do planeta que tem a nação presidencialismo e monarquia, que é o rei. Tem nação que é presidente, igual o Brasil, não tem rei, mas na Inglaterra tem rei. E uma nação que tem rei, um país que tem rei, quantas pessoas usam a coroa? Quantos, pastor? Só o rei. O rei usa. No muito o príncipe ali, quando já está perto de receber a sucessão, o príncipe. Em um reino, só uma pessoa usa a coroa. No reino dos céus, só o rei, Jesus, vai usar a coroa. Ah, pastor, mas eu achei que cada um de nós tinha uma coroa. Tem coroas simbólicas. Coroa de glória, coroa da vida, coroa de gozo. Só em entrar no céu já é uma grande coroa. Sabia disso? Sabe qual é a coroa lá do céu? Paulo revela. Assim como as estrelas do céu se diferem em glória uma da outra, assim seremos nós. Você não olha para o céu, nossa, aquela estrela está brilhando. Nossa, essa está brilhando mesmo, né? Exatamente essa é a coroa. Quando nós chegarmos no tribunal de Cristo, o juiz, o julgamento, a Bíblia dá a palavra a Jesus. Ele vai usar a palavra, mas o juiz é Jesus. O príncipe é Jesus. Quem vai governar no milênio? Jesus. Quem vai ser o rei lá no céu? Jesus. Então, quando Jesus for dar recompensa, ele fala: você vai receber em glória. Então, uns crentes vão brilhar no céu mais do que o outro. Isso é coroa pelo trabalho, no labor da obra de Deus. Não tem nenhum privilégio jamais de brilhar lá no céu mais que o outro, irmãos. Lúcifer brilhava mais do que os outros, e esse era o grande problema dele, que ele se achava brilhoso, mais luz. A palavra Lúcifer não está na Bíblia. A palavra Lúcifer quer dizer anjo de luz, ou aquele que é portador de luz. A gente apelidou o Satanás de Lúcifer, mas é apelido, porque Lúcifer, no original hebraico, é que a Bíblia foi escrita em duas línguas: Antigo Testamento no hebraico, Novo no grego. Algumas passagens do aramaico. Aramaico é uma linguagem misturada de hebraico com arameu, porque o povo de Israel foi morar lá na Babilônia e lá falava arameu, e o povo de Israel falava hebraico. Aí falou aramaico. Que é aramaico? Junção das duas línguas, hebraica com arameu de Babilônia. Então a Bíblia tem as duas linguagens: o Antigo Testamento no hebraico, Novo Testamento no grego. Então a palavra Lúcifer quer dizer anjo de luz, portador de luz, aquele que tem luz. Ok, pessoal? A ressurreição dos mortos será em glória. A ressurreição dos que não sobem para Deus será a ressurreição sem glória. Em glória, brilhoso. Tem um papel fosco e o fotográfico brilhoso. É assim lá no céu. Crente lá no céu que mais ganhou alma vai mais brilhar igual a luz do que o outro. Todos vão entrar no céu. Um grande segredo: todas as pessoas que morrem hoje, para onde vão? É uma grande pergunta que eu recebo direto dos meus alunos. Professor, morreu hoje, para onde vai?
E um aluno me perguntou hoje eu estava ao vivo na internet, o aluno me perguntou: o que é o corpo, alma e espírito? Eu vou resumir aqui para vocês. O corpo é a matéria, a alma é o centro das emoções, o espírito é o centro da adoração. Estou alegre, estou triste, estou apaixonado, é a alma. Estou com vontade de orar e ler a Bíblia, é o espírito. Então, o espírito se junta com a alma e sobe para o céu, se é de Deus, para ver Deus parcialmente, e só vai ver Deus totalmente depois do arrebatamento da igreja. Eu imagino assim lá no céu, uma grande cortina, todo mundo no céu, esperando como se fosse a noiva. Só que lá no céu é diferente, a noiva chega e o noivo vai ser o principal. Eu imagino uma grande cortina no céu, separando o trono de Deus da igreja. A igreja está no céu, mas não vê Deus absolutamente. Quando há arrebatamento da igreja, o casamento do noivo com a noiva, abre-se a cortina para ver Deus na sua totalidade. Vocês entenderam aí? Digam amém. Alguma dúvida aí? No final, aqui vocês falam. Quem será o juiz? Jesus Cristo, segundo Coríntios 5:10. Deus entregou o juízo na mão de Jesus, é Ele que vai julgar. Olha aqui os tipos de galardão: coroa da vida, coroa da vitória, coroa de gozo, coroa de justiça, coroa de glória. Essas são as coroas e a boda do cordeiro. Falar em cordeiro, Abraão não matou cordeiro. Pastor, a minha Bíblia diz que Abraão matou o cordeiro, sacrificou. Então você precisa ler melhor a sua Bíblia, porque a minha Bíblia não diz isso. O que a Bíblia fala? Que Abraão falou assim para Isaac. Isaac perguntou assim: cadê o cordeiro? Aí Abraão fala assim: Deus proverá o cordeiro para si. Mas na hora que Abraão foi matar, não apareceu o cordeiro, apareceu carneiro. Diga comigo: carneiro. Carneiro é a mesma espécie, só que cordeiro é ele novinho. Ele novinho fazia sacrifício. Já o velho, o cordeiro, quando fica velho, dá o nome de carneiro, que é o pai. É assim, ó: o pai, a mulher e o filho. O pai, o carneiro, a mulher, a ovelha, e o filho, o carneiro, o cordeiro. Cordeiro é um filhote, até 1 ano é chamado de cordeiro. Depois de 2 anos é carneiro, ficou velho. Quando Abraão olha do lado, não era cordeiro, era carneiro. Ele falou: Deus proverá para si um cordeiro. Era profecia, não era aquele que ia matar. Deus proverá o cordeiro de Deus para o mundo. Abraão estava profetizando, era o cordeiro, porque o carneiro deu para Abraão. Isso aqui é profundo. Abraão diz: Deus proverá o cordeiro, meu filho. Aí na hora que veio o carneiro. Abraão, eu te dou o carneiro, viu? Porque o cordeiro é para o meu filho. Aí, aonde chegou o cordeiro que Abraão profetizou? Porque Jesus falou: Abraão viu o meu dia. João 1:29. João Batista olha e diz: eis o Cordeiro de Deus chegou. Olha ele aí que tira o pecado do mundo. Quem está entendendo, diga amém. Quando João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os judeus entenderam que era o sacrifício. Se Abraão tivesse matado o cordeiro, os judeus iam entrar e dizer: epa, João Batista está dizendo o Cordeiro de Deus. Abraão, nosso pai, já sacrificou o cordeiro. Então, para evitar que os judeus
dissesse que Abraão ia sacrificar o carneiro, o cordeiro, Deus entregou para Abraão foi o carneiro. Amém, meus irmãos? Está lá em Gênesis 22. Leia a sua Bíblia. Sabe que vocês ficaram espantados? Nossa, é porque precisa ler a Bíblia minuciosamente. A boda do cordeiro é lá no céu, 7 anos. Quando a igreja foi arrebatada, é 7 anos de glória no céu. No final dos 7 anos, a igreja volta para o milênio, para governar com Cristo por 1000 anos. Quanto tempo será a boda do cordeiro? 7 anos. Quem é o noivo no arrebatamento? Jesus Cristo. Quem é a noiva? A igreja. Quem são os convidados? Os crentes do Antigo Testamento. Quem são as testemunhas? Os anjos. Quem é o pastor? Deus. Então Deus é o pastor que vai fazer o casamento do filho dele com a noiva presente, os convidados com as testemunhas. Deu certinho, né? O pastor não faz o casamento do noivo com a noiva, que tem os convidados, que tem também os padrinhos, que é a testemunha. Esse nome padrinho não existe. É porque na igreja católica usa. Aí muitos crentes saíram da igreja católica e diz padrinho. Mas padrinho não tem documento nenhum. É um costume católico. A palavra certa é testemunho. Testemunhas. Então lá no céu, Deus é o pastor que vai fazer o casamento do seu filho Jesus, o noivo, com a noiva, que é os crentes do Novo Testamento. Os crentes do Antigo Testamento são os convidados e as testemunhas, os anjos. Deu um casamento perfeito, né? Lá em Salmo diz: quem é o Rei da Glória? Ele é Jesus. Levantai, ó portas, vossas entradas, e entrará o Rei da Glória. Tudo isso aqui que eu estou falando, pessoal, está aqui nesse livro. Depois vocês podem adquirir comigo se quiser. Então, a grande tribulação é chamado dia do Senhor. A palavra tribulação é uma carga que se coloca sobre o espírito das pessoas. Tribulação é um grande peso que coloca sobre a alma, o espírito da pessoa. Então, quando fala grande tribulação, é uma grande carga no espírito das pessoas que ficarem no arrebatamento da igreja. A Bíblia chama a grande tribulação de o dia do Senhor, a angústia de Jacó, o dia da vingança, a ira de Deus, a grande aflição, a grande tribulação. Então, como eu falei, a palavra tribulação é colocar uma carga sobre o espírito das pessoas. As pessoas vai ser carregada espiritualmente, afligida o espírito. A igreja passará pela grande tribulação, sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Quem vai subir antes da grande tribulação, crê, diga amém. Pronto, eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. Tem um versículo lá em Ezequiel que diz: povo meu, entra no teu aposento, até que se passa o momento da ira sobre a terra. Se você é noivo e não tem coragem de deixar tua noiva passar no meio do tiroteio, senão você pode perder, assim é Jesus. Vai tirar a noiva da grande tribulação, que é o tiroteio espiritual.
Qual é o propósito da grande tribulação? Alguém sabe responder? Você que está aqui presente, ou você que está aí na internet, sabe responder? Qual é o propósito da grande tribulação? Porque Deus vai trazer. Qual é o propósito? Número 1, levar Israel a receber o Messias. Diga comigo, levar Israel a receber o Messias. Por isso que Deus vai trazer a grande tribulação, para levar Israel a reconhecer o Messias que hoje eles não reconhecem. Se você perguntar para um judeu, quem é Jesus? Foi um profeta, curou, fez milagre, até ressuscitou aí os mortos, mas ele morreu e não ressuscitou. Judeus não crêem na ressurreição de Jesus Cristo. Judeus creem que Jesus foi um profeta de Deus. E há os quem diz que Jesus foi simplesmente mais um homem. Judeus não creem no Novo Testamento. O livro dos judeus é o Antigo Testamento. Eu vi uns judeus na internet dizendo: o Novo Testamento veio para atrapalhar o Antigo Testamento. Você acredita nisso? Judeus não é a igreja de Deus. A raça humana está dividida em 3 povos: igreja, gentil e judeus. Diga comigo: igreja, gentios e judeu. Ou você é igreja, ou você é gentil, ou você é judeu. Quem são judeus? Povo da promessa de Abraão. Serão salvos depois da grande tribulação, sim, mas hoje não. Judeus não creem em Cristo como Salvador. Judeus creem em Moisés. Judeus creem no sábado do Antigo Testamento, na lei e em Moisés. Cristão, Novo Testamento, na graça, em Cristo, pela fé. Judeus, pelas obras, no Antigo Testamento, nosso grande líder Moisés, nossa grande Bíblia, o Antigo Testamento, e temos que guardar o sábado. Cristão, cremos em toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Nós cremos em Jesus, não precisa guardar sábado e é pela fé. Então, o primeiro propósito da grande tribulação é levar Israel ao Messias. Segundo, trazer, diga comigo, trazer o juízo de Deus sobre o mundo. Então, qual é o propósito da grande tribulação, meus alunos? Trazer o juízo de Deus sobre o mundo e levar Israel para reconhecer o Messias. É mais ou menos assim, eu vou dar uma parábola para vocês entenderem. Teu filho está correndo na rua, e você entra para casa, e o teu filho diz: não, a brincadeira está boa e eu não vou entrar. E você diz: está na hora de dormir, tem que tomar banho, tem que entrar. Aí o teu filho diz: não vou entrar. Aí você fala para o vizinho: vizinho, solta o pitbull para o meu filho ficar com medo e correr para casa. Aí o vizinho solta, a criança vê o pitbull e corre para dentro da casa. Deus é a mesma coisa. Judeus, entra para casa, entra para a arca, para a igreja. Não, a brincadeira está boa aqui na rua. Então Satanás solta o pitbull aí para os judeus, solta o pitbull da grande tribulação para os judeus entrar na arca. Mais ou menos isso aí. Um pitbull solto põe medo no filho, que o filho corre para o colo do pai e da mãe. Deus vai trazer o juízo da grande tribulação para os judeus correr para os braços de Jesus, porque na grande tribulação eles vão reconhecer, eles vão dobrar o joelho e vão reconhecer. E a Bíblia fala em Zacarias
e derramarei sobre a casa de Davi o espírito de súplica, e eles clamarão pelos que transpassaram, e eu ouvirei a sua súplica. Aí Jesus desce do céu no final da grande tribulação para livrar Israel do Armagedon, que é uma guerra final. As 70 semanas de Daniel não é fácil explicar. Aqui é assunto para outra aula. As 70 semanas de Daniel é um assunto muito profundo, mas é uma palavra profética que o Messias chegaria. Vamos falar um pouquinho sobre a manifestação do anticristo. E se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta tudo que se chama Deus. Vai vir um anticristo aí, e não é o homem mais rico do mundo, que muitos estão dizendo que é Elon Musk. Não é o Elon Musk, porque o Elon Musk casou, e o Cristo não vai casar, não vai ter filho. Elon Musk não é judeu, é africano. O anticristo, ele tem que ser judeu, linhagem judaica, e não vai se envolver com mulher, nem ter filho. Então Elon Musk não é. Ah, mas ele vai ajudar. Claro, todo mundo vai ser obrigado a ajudar, principalmente os bilionários, e os pobres também tem que estar do lado dele, senão ele vai mandar matar. Na grande tribulação só tem duas religiões: Deus e o diabo. Hoje em dia tem candomblé, espírito, católico, cristão, hinduísmo, taoísmo, judaísmo, islamismo, cristianismo. Você escolhe a religião que quiser hoje, mas na grande tribulação não é assim não. Como que é na grande tribulação? Deus e o diabo, duas religiões. Você quer Deus ou quer o diabo? Quero Deus, então seja fuzilado. Quero o diabo, então viva. Só que quem morrer em nome de Deus e não negar o seu nome, vai entrar no céu. O anticristo virá da tribo de Dan. Aqui é uma revelação que eu vou falar para vocês. Lá no livro de Gênesis 49, os filhos de Jacó vão pedir a bênção. Aí Jacó começa a abençoar. Judá será isso, Isacar será isso. Aí quando chega em Dan, Dan será serpente junto ao caminho. Jacó, cheio do Espírito, fala que a tribo de Dan será uma víbora junto ao caminho. Supõe-se que essa profecia de Jacó é para o anticristo sair da tribo de Dan. Ok, pessoal? O anticristo, vamos ver se vocês aprenderam. Vamos lá. O anticristo vai sair de qual tribo? De Dan. Eu acho que é Gênesis 49, deve ser o 18, 19, está ali, depois você lê. Gênesis 49, Jacó começa a profetizar as tribos. Quando ele chega em Dan, ele falou: Dan será uma serpente no caminho. 17, está lá em Gênesis 49, 17, que alguns teólogos acreditam que o anticristo será da tribo de Dan, que é a tribo de Israel. Escute aqui, eu vou falar um negócio assombroso. O anticristo será judeu e ninguém sabe, mas o falso profeta está na cara quem é. E eu vou dar característica que vocês podem julgar. O anticristo, ele vai vir, ele não vai vir assim, anticristo, não. Nós dizemos que ele é anticristo, que ele é falso. Mas ele vai dizer: sou Jesus Cristo.
Ele não vai vir como anticristo, ele vai vir como Cristo. E Cristo falou: muitos virão em meu nome. Então ele vai dizer: eu sou o Salvador, Jesus Cristo. O que o Deus Todo-Poderoso me prometeu para a humanidade sou eu, Jesus Cristo. Quero eu fazer uma aliança com vocês por 7 anos de paz. Prometo enriquecer os pobres e todo mundo ter uma vida igual. Eu sou Jesus. Chega de briga, Palestina e Israel. Para a briga. 7 anos. A Bíblia diz que ele vai fazer uma aliança por 7 anos de uma falsa paz. Ele vai fazer uma aliança com os moradores depois que, quando ele chegar, e com 3 anos e meio ele quebra a aliança e fala assim: eu não sou Cristo, coisa nenhuma, eu sou Satanás, e vocês têm que me adorar, senão vou matar. Vai ser isso. No começo, para ganhar confiança, ele vai ganhar. Quem é o anticristo? Não sei, eu só sei dizer uma coisa: ele é judeu. Sei mais uma coisa: ele é muito inteligente, vai ser novo, talvez uns 30, 40 anos, não será um velho, não vai casar, não tem filhos. Agora, a besta que sobe da terra é o anticristo. A besta que sobe do mar é o falso profeta. Terra prometida, mar, nações. Quem é o falso profeta que vai induzir as nações, as pessoas a adorar Cristo? O falso Cristo. Quem é o falso profeta hoje? Eu vou dar uma breve explicação e cabe você julgar. O falso profeta, ele tem poder religioso, respeitado na religião, um homem muito respeitado na área da religião mundial. Ele faz parte de uma das maiores denominações do planeta, e ele é um homem de idade, e vai ser lá de Roma. Pronto, está explicado. Esse homem de Roma, ele vai ser o falso profeta, que ele vai ser um homem adorado no sentido de profeta, que vai induzir as pessoas a adorar o Cristo. É o homem de Roma que vai dizer: adore esse aqui, que ele é Jesus Cristo. E como ele hoje tem muito respeito, o homem hoje mais respeitado do mundo, quem é? Então é ele que vai ser o falso profeta. E o Elon Musk é um dos braços dele que vai ser um ajudador. Mas a Bíblia fala de 7 cabeças, 7 reinos. 7 reinos, houve 7 reinados no mundo. Egípcios, primeiro reino do Egito, Império Mundial foi o Egito. Depois a Babilônia, a Síria, a Grécia, a Roma e toda essa história. Então tem um bloco de 7 nações na Europa que vai se reunir para formar o anticristo. O anticristo, ele pode liderar lá de Israel ou da Europa. Ele pode morar na Europa, mas ele é judeu. Judeus não crerão em nenhum Cristo que não seja da linhagem judaica. O chip é o sinal da besta? Não. O chip existe há muito tempo e sempre vai existir. Vocês querem saber do negócio? O chip de celular já saiu de moda. Está usando agora uma linha digital. Não vai ter mais chip no celular. Há mais chip na testa, mão direita. A Bíblia diz: um sinal será dado na mão e na testa. Mão se refere à ação. Testa significa pensamento ou adoração. Com a mão eu ajo, atitude. Com a cabeça eu adoro, eu penso, eu imagino.
Então, um sinal na mão e o sinal na testa é o mesmo sinal de Caim. Ninguém sabe o sinal de Caim. Na mão e testa eu penso e ajo. Ou seja, Caim tinha um sinal de Satanás. Na mão que ele agiu para matar e na cabeça para pensar coisa mal. O sinal da besta está no meio do traficante. Ele não pensa em matar na testa. Ele não pega a arma, mão direita. Pronto. O sinal da besta é todo aquele que faz o mal e pensa no mal, ou adora o mal, ou quer o mal. Tem nada a ver de chip. Daqui a um ano a tecnologia do chip já saiu de linha. O sinal da 666, ele já está no mundo desde o tempo de Jesus, e João fala: filhinhos, o espírito do anticristo já se manifestou, já está entre nós. Já leu isso aí na Bíblia? Que João fala: filhinho, o espírito dele, do anticristo, já está entre nós. O 666, o que é o 666? 666, ó, igual o serafim, santo, santo, santo. O diabo quer imitar. Meia, meia, meia. Santo, eu enfatizo. Santo, 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 eu afirmo. Santo, 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 3 é o absoluto. Então o diabo quer esses 3, que é o número 3 é da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Bem que antes da terra não era Pai, Filho e Espírito Santo, era Elohim, a palavra e o Espírito. Sabiam disso? Que Jesus não é filho de Deus lá no céu. Ele era filho de Maria, filho de Deus por parte humana de Maria. Lá no céu, antes do homem existir, Jesus nunca foi filho de Deus. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é Criador. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus, filho de Deus, a parte humana. Jesus tinha 2 naturezas, a humana e a divina. Na natureza humana, sim, filho de Deus. Natureza divina, você acha que lá no céu hoje, Deus olha para Jesus: tu és meu filho? Não, meu irmão, ele é Deus. É uma expressão humana para nós entender. Quando ele ressuscitou, ele falou: todo poder foi me dado que eu tinha antes de me tornar homem. Passou a ser Deus. Você diz Jesus, filho de Deus, a parte humana. Lá no céu você não vai dizer Jesus, filho de Deus, não. Você vai dizer a palavra, o verbo, o Espírito, Logos, que é o ser eterno. Quem está gostando, diga amém. Está faltando pouco tempo. Semana que vem nós vamos estudar mais sobre o anticristo. E não se preocupa muito não, porque tem crente: pastor, eu quero saber o anticristo, quero saber quem é. Para que você quer saber se você não vai ver ele? Para que você está preocupado em saber quem é o anticristo, que você não vai ver ele? Eu vou até explicar sobre ele. Vou falar sobre o 666, tá? Então os anjos serafins diziam: santo, santo, santo. Aí o diabo vem: 666. Eu enfatizo, eu reafirmo, eu dou absoluto poder para Satanás. E o número 666, de onde surgiu, hein? Que João Apocalipse 13 e está dizendo: porque o número da besta é o número do homem, o seu número é 666. De onde vem esse número 666? Eu vou falar isso aqui para concluir. Nabucodonosor foi ele que inventou o 666. Na verdade não foi Nabucodonosor, foi o Satanás que usou o Nabucodonosor. Sabia? Eu vou provar que não foi João que só falou do 666. Quando João falou do 666, os cristãos já lembraram
de Nabucodonosor. Nabucodonosor, cheio de espírito maligno, que o diabo falou no ouvido, levanta um 666. Onde está isso na Bíblia? Leia a Bíblia. Nabucodonosor olha e falou: eu vou fazer uma estátua para todo mundo me adorar, e Sadraque, Mesaque e Abednego não vão adorar, não é isso? Sadraque, Mesaque e Abednego não adorou, todo mundo teve que adorar, não foi? Nabucodonosor, cheio do espírito maligno, ouviu uma voz: constrói uma estátua de 60 metros, 60 côvados. Olha aí, 60. Olha o primeiro meia. A largura é 6 côvados. Olha o segundo. E o número 6 é o número da divindade romana. Olha aí. 666 estava na estátua de Nabucodonosor. Profundo esse estudo, né? Muito profundo. Estou trazendo aqui um estudo muito profundo, pastor. Esse cara está gostando. Estou gostando aí, pessoal? Diga um amém. O número 666 que João fala em Apocalipse, os irmãos lembraram de Nabucodonosor. O Satanás falou para Nabucodonosor: eu vou te revelar o meu número, é 666, porque eu quero imitar Deus. Deus tem a Trindade, santo, santo, santo. Aí o diabo, 666, ó. O diabo é um grande imitador de Deus. O serafim lá no céu dizia: santo, 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 3 vezes, o número 3. Aí o diabo vem com o número 6, que é o número dele, o número do homem também. O número do homem é o número 6, porque Deus criou o homem no 6º dia e colocou a digital, que é o número 6 do homem. Quando você põe a digital, que é o número 6, o número 6 é o número do homem ou o número do diabo. O número 7 é o da perfeição. E o número 3 também da perfeição. Por que o número 3 é o número da perfeição? Porque é Pai, Filho e Espírito Santo, que antes da terra era Elohim, a palavra e o Espírito. Número 3 é o número da perfeição: Pai, Filho e Espírito Santo. O homem, a Bíblia fala sobre 3: corpo, alma e espírito. A ciência divide o homem em 3: cabeça, tronco e membro. O espaço é 3: altura, profundidade e largura. O tempo é 3: passado, presente e futuro. O tabernáculo de Moisés é 3: pátio, lugar santo, lugar santíssimo. O número 3 é o número da água, que é sólido, líquido e gasoso. É os 3 poderes do Brasil: executivo, judiciário e legislativo. Também está na natureza, que é o casulo, a borboleta e o lagarto. Número 3 é uma digital de Deus na terra. Então o serafim dizia: santo, santo, santo. Aí vem o diabo, 666. Quem inventou o 666 não foi o João de Apocalipse, foi o Satanás que revelou para Nabucodonosor: Nabucodonosor, eu quero que todo mundo me adore. Sadraque, Mesaque e Abednego, nós vamos matar eles porque não vão querer adorar, mas faz uma adoração. O 666, vou resumir, é o centro da adoração ao diabo: adore ou morra. Então o diabo cochichou no ouvido de Nabucodonosor e falou: Nabucodonosor, faça uma estátua de 60 côvados. Quantos côvados de altura? O que é o côvado? Sabe o que é, pastor? O côvado? Olha, o pastor sabe. Côvado é esse aqui, ó. Côvado. Nabucodonosor, ouvindo o diabo: faça uma estátua de 60 côvados. Noé mediu a arca com côvado, é aqui, ó. 60 côvados de altura é a imagem que nós vamos adorar. 60, número 6. E Nabucodonosor: sim, a altura é 60 e a largura? Aí o diabo: 6 côvados. Está vendo como o diabo é esperto? Nabucodonosor: 60 é a altura da minha estátua e a largura é 6 côvados. 66. Está faltando 6. É o número da divindade babilônica, era 6, todo mundo conhecia. Aí fechou o número 666. Então o número 666 é adore ou morra. Adore a estátua ou morra.
Quando João em Apocalipse cita, porque o número do homem, o número da besta é 666, aí os crentes, meu Deus, vai vir a perseguição igual viu Nabucodonosor, nós temos que adorar o diabo ou vamos morrer. Então o número 666 significa adoração ou morte, ok? É isso que significa. Mas a semana que vem nós vemos com mais detalhes sobre o número, o nome e o sinal. Eu já falei aqui que não é o chip, o sinal da besta, e a semana que vem eu explico mais detalhes, e tem mais alguns detalhes aqui esse livrinho. Esse livrinho aqui é muito bom, pessoal. Quem quiser adquirir depois da aula, me procura, eu tenho essa revista aqui, esse livro, Escatologia, Estudo das Últimas Coisas. Semana que vem, se o pastor permitir, se o Deus permitir, estaremos aqui novamente para continuar esse assunto. Pessoal da internet, eu já vou terminar essa aula, que Deus te abençoe, e esses aqui, para quem está aí nos outros países, são os livros que eu dou aula. Esses livros é de minha autoria, você compra os livros e aí você recebe o seu diploma. Vocês que estão aqui presentes também, se quiser pegar livro e estudar em casa, a aula é na internet. Tá bom, meus irmãos? Então eu quero agradecer a vocês que estão aí na internet. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Quero apresentar o pastor aqui no final dessa aula aqui. Vem aqui, pastor. Amém. Deixa eu arrumar meu cabelo. Pastor aqui vai dar uma paz do Senhor para os meus alunos. Enquanto isso eu vou desligar aqui a câmera. Tá bom, meu irmão? O nome dele é Pastor Leandro, é nosso pastor aqui. Olha aqui nosso aluno. Senhor, irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Para nós aqui é uma alegria estar aqui com o pastor Josiel. Deus abençoe a vida de vocês.